Quando surge família do Glória por nosso Alviverde, Kleber no ar para mais um vídeo. Rapaziada que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Peço que se inscreva no canal, ative as notificações, vem curtir o Palmeiras aqui com a gente. Estou pedindo o like agora no começo do vídeo para que a gente possa dissertar com mais calma tudo o que aconteceu no Allianz Parque no jogo entre Palmeiras e Goiás. Vitória no fim do jogo, 1-0 do Palmeiras. Primeiro do jogo em si, o Palmeiras ele jogou um jogo abaixo. Coletivamente falando, acho que faz tempo que o Palmeiras não tem um jogo tão abaixo coletivamente falando, como um time mesmo, como no jogo de ontem. Aliado a isso, alguns jogadores abaixo, né? Como você tem ali o Rony, o Arthur jogando pela esquerda, de fato, não é o que ele mais se sente à vontade de jogar. Ele se sente mais à vontade de jogar do lado esquerdo. Deixa eu fechar a porta aqui. Do lado esquerdo, do lado direito do ataque, jogando do lado esquerdo ele fica meio travado, ele não consegue desenvolver seu melhor jogo, então ele não fez muito por conta disso uma grande partida. O Mike improvisado na ponta, ficou claro que não está dando certo, ele tem que pensar numa outra alternativa para jogar contra o Grêmio e jogar contra o Boca na Libertadores, né? O time não funcionou, muito por conta também dos jogadores abaixo da crítica. Ontem muitos jogadores jogaram mal e o Palmeiras teve dificuldades, né? Ontem o Murilo não pôde jogar, estava suspenso, jogou o Luan. E voltaram os selecionáveis. O Rafael Veiga começou no banco por conta de um quadro gripal. O Richard Rios entrou no decorrer do segundo tempo e o Piquerez, titular do Palmeiras. Então, assim, no fim do jogo, mais uma vez o Palmeiras se salva no fim do jogo com um gol nos acréscimos, ontem feito pelo Breno Lopes. Mais um gol, 21º gol dele no Palmeiras, 11º, 12º, depois dos 40 do segundo tempo. Ou seja, o cara tem mais da metade dos seus gols dos acréscimos dos jogos, né? Mas assim, o que foi notícia do Breno Lopes ontem não foi o gol que ele fez, mais um nos acréscimos. Foi a palhaçada que ele fez, né? Foi realmente muito, muito feio o que ele fez. Provocou a torcida mancha, principalmente a mancha verde. Depois pediu pro estádio, me xinga mesmo, ser pontinhos, depois ouvido assim, chamando a torcida, provocando realmente um ato de desrespeito, não com o clube, digo eu, mas com a torcida, que é patrimônio do clube. Mas o jogador não é recorrente em problemas de indisciplina, com erros, nada disso. O jogador ele é muito pelo contrário, é um profissional, pelo que se fala lá, muito dedicado. Acredito que deve-se pensar nisso antes de fazer o que estão fazendo com ele nas redes sociais. Demissão, tem que mandar embora, que não sei o que. Entendo todo mundo, só que assim, tá todo mundo errado nessa história. E eu explico por que tá todo mundo errado nessa história. Porque é o seguinte, vou fazer uma analogia aqui. Em 2005, eu estava no Palestra Itália, muito curiosamente até, num Palmeiras e Goiás. Jogo do Campeonato Brasileiro daquele ano, foi, se não me engano, até lembra que foi no fim de semana em que estourou o escândalo da máfia do apito, que manchou aquele campeonato. Mas naquele dia tinha um Palmeiras e Goiás a ser disputado no Palestra Itália. Eu estava lá onde hoje é o Allianz, no Palestra. O Diego Souza, não o Diego Souza que jogou 2009 e 2010, o Diego Souza da base, que foi campeão em 2003, fez um bom campeonato em 2004, brigou com o Estevão Soares. Aquele Diego Souza, ele foi escalado de titular no lugar, não lembro se do Pedrinho, do Juninho ou do Marcinho. Um dos três porquinhos da época, né? Os três baixinhos que jogavam bola, talvez os melhores daquele time. Talvez não eram os melhores daquele time. Um deles não jogou, não lembro qual deles agora. E o Diego Souza, na época o Leão, foi escalado como titular no time. E já na escalação ele foi vaiado, xingado e achincalhado pela torcida do Palmeiras. Quando o jogo acabou, ele fez um gol, deu um passe, ele chegou a tentar provocar a torcida, mas no final do jogo ele jogou tão bem que a torcida o ovacionou no fim do jogo. Então assim, eu não acho legal o jogador
ser vaiado e toda vez que pega na bola e antes dele entrar, como o Breno Lopes foi ontem. Aí tá o erro de quem estava lá no Allianz ontem. Eu não estava, eu estava em casa vendo o jogo daqui. Só que há relatos dizendo que estava tendo vaia pro Breno Lopes, até com o Breno Lopes estava no banco antes dele entrar. Aí ele entra, faz as jogadas ali erradas, ditas nojentas. De fato, ele errou 2 vezes antes de fazer o gol. E provocou a torcida quando fez o gol. Mostrou ali um dedo do meio, fez um gesto obsceno que ele não deveria fazer. Merece sim a repercussão, as críticas. Mereceu as críticas pós-derby pelo gol que ele perdeu. Tá errado a torcida de vaiar e criticar o jogador antes dele começar o jogo, antes dele entrar no jogo. E tá errado o jogador de ter feito o que ele fez. Então tá todo mundo errado. O clima não pode ser de crise nesse momento. Então, se ele tiver que sair do clube, que saia no fim do ano, com calma, depois que a temporada for definida, sem maiores problemas, porque senão a gente vai por um clima de crise contra um Boca Juniors que também está em crise. A gente não poderia chegar com esse clima lá, nessa semifinal. Ah, mas o Breno não tá jogando bem, ele é um verme, ele perdeu o gol contra o Corinthians. Concordo, xinguei o Breno quando ele perdeu o gol. O vídeo do pós-jogo Palmeiras e Corinthians é Palmeiras 0, Corinthians 0 e Breno Lopes. E a thumbnail é e Breno Lopes. Porque eu critiquei ele. Se o senhor Breno Lopes, falei até com essas palavras, se o senhor Breno Lopes tivesse feito o gol, o Palmeiras teria 2 pontos a mais e estaria mais dentro da briga do campeonato do que nunca. Só que eu me atenho àquele jogo. Critiquei ele ali. Quando ele entra em campo depois, no jogo seguinte, em nenhum momento você tem que vaiar o jogador antes. É apoiar o jogador. E se de fato o Palmeiras tivesse não ganhado o jogo com o gol dele, e ele tivesse errado como ele errou antes de fazer o gol, aí você tem o direito de criticar o Breno Lopes, de xingar o Breno Lopes, com devidos respeitos, não mandando ninguém para aquele lugar, não xingando a mãe dele. Aí tá dentro do escopo de críticas e situações. Agora, vaiar antes, não dá. Vocês estão com saudade de uma crise? Vocês pensaram assim, quem tava lá ontem? Vocês estavam assim, estamos com saudade de uma crise, vamos criar uma aqui só para testar o negócio. Faz tempo que a gente não tem crise. Que o clima agora, parece nas redes sociais, é de crise, e não tem crise lá dentro. O jogador, ele é um jogador querido dentro do grupo. Se demite ele agora, o vestiário implode. Perde-se o vestiário e acaba o ano. Se não acaba o trabalho do excepcional Abel Ferreira. Então assim, vamos pensar com calma, vamos agir, esperar a poeira baixar. Acredito que ele não vai jogar nos próximos jogos, até para preservar um pouco a imagem, para ver se a poeira baixa dentro do vestiário, das alamedas ali do Allianz. Mas o que não dá é para vaiar jogador antes dele entrar. Eu acho isso zoado a um ponto de quase que não absolver o jogador, mas entender o porquê que ele estourou, porquê que ele explodiu. Mas entender não justifica. Realmente é injustificável, indefensável o que ele fez. Mas também quem vaiou ele antes dele entrar em campo, e toda vez que ele tocava na bola, também tá errado. Então tá todo mundo errado. Quem tava lá ontem tava errado e o Breno tá errado. Perfeito? Próximo jogo do Palmeiras, quinta-feira que vem, 21 horas e 30 minutos em Porto Alegre, diante do Grêmio. Se você gostou dessa análise, deixa aqui sua opinião nos comentários, compartilha, comenta, se inscreva no canal, ativa as notificações, como já falei no início, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas e tamo junto, avante palestra, é nóis.